A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar das 7 trombetas, lá no livro de Apocalipse, capítulo 8, até o capítulo 11. Vamos falar da primeira parte. Quando foi aberto o 7º selo, aí começou as pragas das trombetas, os 7 anjos com as 7 trombetas. No capítulo 8, no versículo 1, diz assim: havendo aberto o 7º selo, houve silêncio no céu quase por meia hora. Todo o céu esperava ansiosamente pelo cumprimento do propósito de Deus por meia hora, que significava um período breve ou um período limitado de tempo. Será o intervalo da abertura do 7º selo, do livro selado, e o juízo das 7 trombetas. Apocalipse capítulo 8, versículo 2. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. As 7 trombetas são tocadas por 7 anjos, e os eventos que se seguem são descritos em detalhes no livro do Apocalipse, capítulo 8 e até o capítulo 11. Sendo quase que em seguida os anjos começaram a soar suas trombetas após a queda dos 7 selos, até após a abertura do 7º selo. Esse silêncio é quebrado apenas por uma oferta pelas orações de todos os anjos. E, no entanto, o assustador silêncio antes da tempestade, enquanto todo o céu aguardava o juízo vindouro. Então, esse silêncio veio só breve para depois começar a tempestade, começar a tocar as trombetas. O som da trombeta tinha outro significado para os judeus no Velho Testamento e também no Novo, antes ali na época de Cristo, eles tinham esses costumes, que era usada para unir o povo de Deus, era usada para convocar o exército do Senhor e era usada para uma nova lei, para anunciar uma nova lei, para proclamar e também para proclamar o ano do jubileu. Mas esse texto do Apocalipse, o som das trombetas anuncia uma declaração de guerra. Então, veja bem que é um anúncio de uma declaração de guerra. Guerra contra o pecado, guerra contra aqueles que eram pecadores. Apocalipse 8, 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro para estar diante do trono. Esse silêncio é quebrado apenas por uma oferta celestial, pelas orações de todos os santos. Os 7 anjos que estavam diante de Deus são como os anjos das 7 igrejas que foi dado lá no livro Apocalipse, capítulo 1 até o versículo 20. As orações dos santos do Senhor parecem ter participação no juízo divino. Os santos são todos aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador e foram arrebatados e nasceram de novo. Isso está lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13 em diante. Então, quando vai ser Jesus vir buscar a igreja, então vai surgir novamente aqueles primeiros que vão ser arrebatados, os que estão mortos em Cristo, e depois nós vamos ser transformados. Então, isso é a promessa de Deus. Esses são os santos que estão falando aqui no livro de Apocalipse, no Apocalipse capítulo 8. O altar de ouro reflete o resplendor da sala do trono celestial. O incenso aqui pode referir-se à fragrância da unidade perfeita ou da intimidade perfeita de Cristo, que acompanha as orações de todos os santos. Ao quebrar o silêncio nos céus, as orações do povo de Deus, para que ele haja e julgue justamente, e não são ouvidas e respondidas com vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Então são ouvidas através do quê? Da voz de trovão, de relâmpagos e terremotos que vai suceder esse evento.
Apocalipse, capítulo 8, versículo 4. E a fumaça do incensário subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante dele. Capítulo 8, versículo 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Então é dessa maneira que Deus vai falar com o povo que está lá no pecado, que nós já fomos arrebatados. Nós não vamos presenciar esse evento, porque fomos arrebatados antes, como diz a palavra, que aqui nós somos os santos que estavam ali junto com Deus. Apocalipse capítulo 8, versículo 6 diz assim: os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparavam-se para tocá-las. Antes do acontecimento deste evento, haverá 4 avisos respectivamente. Por exemplo, quais são os 4 avisos? Vai ter vozes, vai ter trovões, relâmpagos e terremotos. Esses são os avisos. Dado início a uma guerra espiritual com consequências materiais sobre a humanidade com o início da trombeta. Então vai ser começar a guerra contra a humanidade, contra os ímpios, né? Contra aqueles que não aceitaram a Jesus. Então a interpretação escatológica disso diz assim: na escatologia cristã, estudo sobre o final dos tempos, as primeiras 6 trombetas são usadas para servir como um alerta para os pecadores sobre a terra. É um apelo ao arrependimento. Então, vai ser um alerta. Em sequência, cada trombeta traz consigo uma praga de uma natureza mais desastrosa do que a trombeta anterior. Então, cada uma fica mais difícil, né? As trombetas são um alerta para as pessoas saberem que algo está prestes a acontecer. Então, ali, as trombetas estão anunciando o que vai acontecer. Então, as pessoas já estão sendo prevenidas. Deus ainda está dando oportunidade ainda para se arrependerem. As 7 trombetas não traz nenhuma praga com ela, pelo contrário. Ela é tocada de forma que a glória é dada a Deus e seu reino é anunciado. Então, a 7ª trombeta é anunciada o reino de Deus. Então, todas as outras trombetas eram um aviso para um arrependimento do povo que ficou ali depois do arrebatamento. Portanto, Deus ainda está tentando dar uma última oportunidade aos homens daquela época a arrepender-se antes que venha o final dos tempos. Então, as trombetas é como se fosse um alerta para um arrependimento. E as pragas vão ser lançadas, nós vamos ver na próxima postagem, vão ser lançadas porque o povo não quis aceitar ao Senhor Jesus. O povo não quer se arrepender. Como hoje o povo está muito aberto às vontades do mundo, né? Estão esquecendo de Deus, estão deixando Jesus Cristo um pouco para lá, não estão participando das igrejas, não estão orando, não estão buscando a palavra, mas estão só vivendo a vida, né? Como diz aí no mundo, né? Estamos vivendo a vida. Mas, irmãos, isso é passageiro, porque a nossa vida é curta, ela tem fim, né? Ela não é infinita, ela tem fim, ela só é finita quando nós somos arrebatados, quando nós somos levados para a glória. Aí sim vamos viver eternamente na glória de Deus, ou viver eternamente no tormento eterno. Então aqui é o lugar de você ganhar a sua salvação. É aqui que você tem, quando você está vivo, que você tem que ganhar a sua salvação. Porque se você não conquistar ela, depois de morto, não tem mais jeito, irmão. Aí é só pela ordem de Deus, é só pelo julgamento final. Aí é Deus que vai determinar se você ainda vai ser salvo ou se você vai ser lançado no lago do fogo do inferno. Amém? Não perca a segunda parte, que nós vamos falar das trombetas, começar a falar de cada praga de cada trombeta. Amém? Deus abençoe a todos. Não esquece de deixar seu like, tá? Não esquece de compartilhar com seus amigos. E você que não é inscrito, inscreva-se, porque tem muito mais coisas ainda para fazer. E você quiser ver a série completa, veja lá também os 7 selos, né? Os 4 cavaleiros, né? Que faz parte dessa coletânea de ensino, né? Desse ensino escatológico. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.